Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre as funções orgânicas. Vamos lá? E a nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai abordar as funções orgânicas enol e fenol. Então eu pergunto para vocês, hidroxila pendurado a uma cadeia carbônica é sempre álcool? Às vezes pode ser outra coisa, certo? Então bora lá conhecer essas duas funções? Só para lembrar como identificamos a função álcool, sempre vai apresentar uma hidroxila, né, que é o grupo H, conectado diretamente a um carbono saturado, certo? Que é o carbono saturado? São aqueles carbonos que fazem apenas ligações simples, certo? O carbono que faz ligação simples são os carbonos ditos saturados. Então, para ser um álcool, a nossa hidroxila ela vai ter que estar conectada diretamente a um carbono saturado. Como vocês podem ver aqui, ó. A nossa hidroxila está conectada diretamente a esse carbono aqui que está fazendo apenas ligações simples, certo? Então, não esqueçam, pessoal, vocês não tem que olhar apenas a hidroxila. Olhem aonde essa hidroxila está conectada. Se ela estiver conectada a um carbono saturado, então é a função álcool, certo? E a nomenclatura, como é que a gente dá o nome para esses álcoois? É bem simples, né? A gente aprendeu que é só seguir essa regrazinha aqui, ó. Prefixo mais infixo mais terminação ol, certo? É um álcool, a terminação é ol. Então, é bem simples, olha, vocês podem ver aqui nesse exemplo, nós temos aqui, ó, um hidroxila conectado aqui numa cadeia onde tem dois carbonos. Se é dois carbonos, o prefixo é et. Entre carbonos há apenas ligações simples, o infixo é an. E como é um álcool, se trata de um álcool, a terminação é ol. Então, esse aqui é o nosso etanol, certo? Que a gente aprendeu, né, que é uma substância anfifílica. O que é uma substância anfifílica? É aquela que vai interagir com substâncias polares e substâncias apolares. Que a gente viu que o nosso etanol, ela é uma molécula onde tem duas regiões, né? A região polar, que é essa região aqui da nossa hidroxila, é uma região polarizada justamente por causa do oxigênio, que é muito eletronegativo, né? Então, essa região aqui é polar, vai interagir com substâncias polares, como a água, né? O álcool ele é capaz de interagir com a água através de ligações de hidrogênio. É por isso que tem o nosso álcool hidratado, né? Justamente por causa que as moléculas de água interagem com o etanol nessa partezinha aqui da molécula dele, ó, que a molécula é a parte polarizada. Então, eles interagem através de ligações de hidrogênio. E essa partezinha aqui da molécula, que é a cadeia carbônica, que existe apenas carbono e hidrogênio. Como todo bom hidrocarboneto, né? É a parte apolar da molécula do etanol, certo? Então, essa partezinha apolar do etanol vai interagir com substâncias apolares, como é o caso da gasolina, né? A gente viu que existe uma certa quantidade de álcool que é dissolvida nas gasolinas comuns que a gente encontra nos postos de combustíveis. E essa interação, né, o álcool só consegue interagir com a gasolina através das forças de Van der Waals ou interação de London ou de polo induzido, certo? Pode ser escrito das três maneiras. E elas interagem justamente porque a gasolina ela é uma substância apolar. E substância apolar vai interagir com a parte apolar da molécula do etanol, certo? Por isso que o etanol é tão importante, né? É tão importante conhecer as suas características, conhecer as interações que eles fazem com substâncias tanto apolares como polares. Por isso que é caracterizado como uma substância anfílica, certo? Então, só para relembrar aqui tudo que a gente viu na aula anterior sobre a função álcool, né? Agora, a gente vai estudar, né? Seguir nosso estudo sobre outras funções que também vão ter a hidroxila pendurado conectada a uma cadeia carbônica. Mas não vai ser um álcool, certo? Então, vamos lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês quais são. E a primeira função aqui que a gente vai ver é a função chamada enol. Os enóis, pessoal, também vão ter uma hidroxila pendurada a uma cadeia carbônica, certo? Mas não necessariamente essa hidroxila vai estar conectada a um carbono saturado, certo? Vocês vão aprender direitinho como identifica essa função. Então, o enol também está muito presente no nosso cotidiano, principalmente através da nossa vitamina C, que a gente vai estudar mais na frente, certo? Então, bora lá.
Então, identificar a função enol é extremamente importante para a gente não confundir essa função com a função álcool, porque ela também vai ter um hidroxilo conectado na cadeia carbônica. Mas como que a gente vai diferenciar o enol do álcool? Bora lá para o próximo slide que vocês vão aprender. Bom, o enol, gente, sempre vai ter um hidroxila, né, um grupo H conectado agora a um carbono insaturado, certo? Diferente dos álcoois, que a hidroxila era conectada a um carbono saturado, o enol necessariamente essa hidroxila vai ter que estar ligada, vai ter que estar conectada diretamente a um carbono insaturado. E o que é um carbono insaturado? Vocês já aprenderam lá nas aulas de hidrocarbonetos, né? Carbono insaturado são aqueles que fazem ligações duplas ou ligações triplas, certo? Sempre que o carbono estiver fazendo duas ligações com outro átomo de carbono, né, ou três ligações, é considerado um carbono insaturado. Vai ter insaturações na cadeia, certo? Como a gente pode ver aqui no exemplo desse enol aqui, ó. Cadê a nossa hidroxila? Tá bem aqui, ó. Agora a gente tem que olhar aonde que essa hidroxila está ligada, onde ela está conectada diretamente, ó. Ela está conectada a esse carbono aqui. Esse carbono está fazendo dupla ligação? Tá, ó, tá fazendo ligações duplas desse outro átomo de carbono. Então, esse carbono aqui é o carbono dito insaturado, certo? Então, vejam bem, gente, só para relembrar aqui o nosso álcool, olha. Isso aqui é uma molécula de álcool, por quê, ó? A nossa hidroxila aqui, ela está conectada diretamente ao carbono insaturado, ó. O carbono que faz apenas simples ligações. E o enol, a hidroxila, tem que estar diretamente conectada a um carbono que faz dupla ligação, certo? Por isso que eu falei para vocês que é extremamente importante vocês olharem em que carbono a hidroxila está conectada, para vocês não confundirem. Se a hidroxila estiver conectada a um carbono que faz dupla ligação, não vai ser um álcool, vai ser o enol, certo? E se a hidroxila estiver pendurada a um carbono que faz apenas simples ligações, vocês já sabem, né? Que vai ser um álcool, certo? Então, nunca esqueçam disso. É extremamente importante vocês não olharem apenas para a hidroxila. Tem que olharem aonde que essa hidroxila está conectada, certo? Se ela estiver conectada a um carbono que faz duplas ligações, né? O carbono insaturado, então a gente está tratando aí de um enol, certo? E a nomenclatura, pessoal, como que a gente vai dar o nome para os enóis? Também é extremamente fácil, simples, igual a nomenclatura dos álcoois, certo? É a mesma coisa, segue a mesma regra. Prefixo, mais infixo, mais terminação OL, certo? Segue a mesma regra. Então, vamos aqui dar o nome para esse enol aqui, ó. Se é na cadeia carbônica aqui do enol, tem dois átomos de carbono, o prefixo é et, né? Entre carbonos aqui, pessoal, existe apenas ligações simples aqui? Entre carbonos, existe apenas ligações simples? Não. Existe uma insaturação bem aqui, né? Esse carbono está fazendo ligação dupla com esse. Então, o infixo vai ser em, certo? Vocês aprenderam lá nas aulas de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Se o carbono estiver fazendo apenas ligações simples, o infixo é an, mas se o carbono estiver fazendo ligações duplas entre carbonos, o infixo vai ser em. E a terminação, como se trata de um enol, né, a terminação também vai ser ol. Então, esse aqui é o nosso etenol, olha, etenol. O em aqui é por causa da ligação dupla, certo? É o nosso etenol, ok? Bem simples, né? Bem fácil de nomenclaturar os enóis, certo? Só é seguir a mesma regrazinha do álcool, mudando aí sempre o infixo, porque nos enóis, a gente já aprendeu aqui, né, que a hidroxila vai estar conectada a um carbono que faz dupla ligação, certo? Então, não esqueçam disso, que essa é a característica. É o que se observa para identificar a função enol, certinho? Então, vamos para um exemplo de um enol muito encontrado no nosso dia a dia, que é um enol encontrado nas farmácias, né? Que é o nosso ácido ascórbico, né? Aí vocês podem dizer, mas eu nunca vi esse tal de ácido ascórbico, né? Mas vocês podem ter visto ele com outro nome, que é a nossa vitamina C, certo? Então, vitamina C, acho que todo mundo já ouviu falar, que são encontrados também nas farmácias, certo? Então, olhem só.
A molécula do nosso ácido ascórbico tem essas duas hidroxilas aqui que são da função álcool, né? Por quê? Porque elas estão conectadas diretamente a carbonos que fazem apenas simples ligações, certo? Vocês podem ver aqui que esse carbono bem aqui, ó, está fazendo simples ligações e esse aqui também. Então, essas duas hidroxilas aqui são hidroxilas chamadas de alcoólicas, né? Fazem parte da função álcool. Já essas duas hidroxilas aqui, ó, elas fazem parte da função enol, né? São o nosso enol. Por quê? Elas estão conectadas diretamente a esse carbono aqui, ó, e essa está conectada diretamente a esse carbono aqui. Que esses carbonos fazem dupla ligação, ó. Tá aqui a dupla ligação que eles estão fazendo. Então, se a hidroxila está conectada diretamente a um carbono que faz dupla ligação, então a função aqui é a função enol. São as chamadas funções enólicas, né? Então, reparem só, a molécula do ácido ascórbico tem duas regiões. Tem quatro hidroxilas, duas hidroxilas que fazem parte da função álcool e duas hidroxilas que fazem parte da função enol, certo? E, como o nome já diz, né, pessoal, é ácido ascórbico, né? De onde vem esse caráter ácido? Vem das hidroxilas do álcool? Não, né? A gente sabe que o álcool não é ácido, certo? Vem aqui do nosso enol, certo? Os enóis têm um certo caráter ácido, por isso o nome ácido ascórbico, certo? Então, os enóis, a gente pode dizer que um enol é ácido, ok? Um outro grupo das funções orgânicas que dá bastante confusão são os nossos fenóis, né? O fenol. O fenol, gente, é bastante encontrado, principalmente em produtos de higiene lá dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nem tanto, por causa que existe também uma certa toxicidade associada a ele, mas ele é muito encontrado nos shampoos, nos sabonetes, nas pastas de dente, certo? Então, às vezes eles são muito utilizados na fabricação desses produtos. Mas aí eu pergunto para vocês, como que a gente vai identificar essa função, né? Para diferenciar do enol e dos álcools. Bora lá que a gente vai aprender. Então, pessoal, para ser um fenol, necessariamente precisa ter um hidroxila, pelo menos um hidroxila ligado a um anel benzênico, certo? Então, bora lembrar. O benzeno aqui, pessoal, ó. O benzeno aqui, que é essa estrutura aqui, é uma estrutura planar, né, onde temos 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. E nós temos 3 ligações duplas conjugadas, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Dupla, simples, dupla, certo? Esse é chamado de conjugação ou sistema conjugado, certo? Então, quando nós penduramos um hidroxila aqui, ó, quando nós penduramos diretamente um hidroxila em um benzeno ou anel aromático, nós formamos aqui aquilo que os químicos chamam de fenol, certo? Então, muito cuidado. Não é um álcool, certo? A hidroxila não está conectada diretamente ao carbono saturado. A hidroxila está conectada diretamente a um anel aromático, a um benzeno, certo? Então, esse aqui é o fenol, certo? Fenol. Esse é o nome usual. Como é que a gente dá a nomenclatura oficial, segundo a IUPAC? Você vai seguir essa regrazinha aqui, ó. Hidroxi, por conta da hidroxila, né? E o nome do aromático onde ela está conectada. Então, qual é o nome dessa estrutura aqui, desse fenol? Vai ser hidroxi, por causa da hidroxila, e benzeno, porque a hidroxila está conectada diretamente a um anel benzênico, certo? Então, esse é o hidroxibenzeno. Muito antigamente, esse hidroxibenzeno também era conhecido como ácido fênico, certo? Então, ser ácido fênico, então quer dizer que essa hidroxila aqui também tem caráter ácido, igual aos fenóis? Tem sim, certo? Então, podemos dizer que os fenóis também apresentam caráter ácido, certo? Então, aí, muito cuidado, certo, gente? Para ser um fenol, a hidroxila tem necessariamente, né, obrigatoriamente, tem que estar conectada diretamente a um anel aromático, a um benzeno, certinho? Bom, e algumas características importantes dos fenóis, certo? Eu já falei para vocês que eles sim apresentam uma certa toxicidade, certo? As suas atuações, principalmente como desinfectantes, não são tão conhecidas assim aqui no Brasil, são utilizados apenas em algumas desinfecções hospitalares, né? Mas os fenóis estão entre os primeiros germinicidas a serem utilizados antigamente, certo? Foram os primeiros a serem utilizados como germicidas. Eles também têm atividade antioxidante,
antitumoral, anti-inflamatório e biocida, certo? E no princípio, né, lá antigamente, eles eram empregados no tratamento de esgoto, lá em 1867, que era utilizado na asepsia de material hospitalar. Hoje em dia, ele também é utilizado na asepsia hospitalar, certo? Eles são corrosivos, têm em alta concentração, né? E podem causar irritações oculares e na pele, e rápida destruição de tecidos e uma toxicidade de sistema fatal, certo? Dependendo da dose, a sua toxicidade pode ser fatal, ok? E eles são encontrados aonde? São encontrados em óleos essenciais, como tomilho, orégano, manjericão. São encontrados também em cremes dentais, né? Como eu já falei para vocês. Pode ser encontrados em sabonetes, em desodorantes, certo? Obviamente que em pequenas quantidades, justamente por causa da sua toxicidade, ok? E o seu mecanismo de ação ainda não é totalmente conhecido, certo? Principalmente ele sendo utilizado como desinfectante agora durante a pandemia. O seu mecanismo de ação sobre o vírus, né, SARS-CoV-2, ainda não é totalmente conhecido, ok? Então, pessoal, resumindo, né, tudo que a gente viu na aula anterior até agora, nem sempre um hidroxila pendurado ou conectado a uma cadeia carbônica se trata de um álcool, certo? O que é importante vocês lembrarem? Sempre vocês têm que lembrar de olharem aonde que essa hidroxila está conectada, certo? Então, aqui nesse primeiro exemplo, se a hidroxila está conectada diretamente a um carbono saturado, então se trata de um álcool, certo? Hidroxila conectada a carbono saturado é a função álcool. Se a hidroxila está conectada diretamente a um carbono insaturado, ou seja, a um carbono que faz dupla ligação, como é o caso desse segundo exemplo, ó. A hidroxila está conectada a um carbono que faz dupla ligação, então se trata de um enol, certo? Hidroxila pendurada ao carbono insaturado, se trata da função enol. E se a hidroxila está conectada diretamente a um anel aromático ou um benzeno, né? Como podemos ver aqui, ó, conectado diretamente a um benzeno, um anel aromático, então se trata da função fenol, certo? Então, o que é importante? Sempre vocês repararem, olharem onde as hidroxilas estão conectadas, certo? Se vocês não esquecerem disso, vocês não vão confundir uma função com a outra, ok? Então, nem sempre tudo aquilo que tem hidroxila se trata de um álcool, certo? Pode ser um enol ou pode ser um fenol, ok? Essa foi a literatura utilizada na aula de vocês, certo? Se vocês tiverem mais curiosidades ou que quiserem aprender mais sobre o assunto, basta vocês consultarem aqui esses livros, ok? Podem ficar à vontade. Bom, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje, certo? A gente se vê no nosso próximo encontro, onde a gente vai dar continuidade nas funções orgânicas oxigenadas. A gente vai aprender um pouquinho sobre os nossos aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, né? Que são funções também extremamente importantes que caem muito nas provas aí do Enem, certo? Então, bons estudos e até mais!